Nem o Silva, nem o Sony. Não. E é melhor afastar um pouquinho o sofá. Manter uma distância. Para não ter risco nenhum com a gente aqui, Eugênio Leão. Vamos seguindo aqui, Brasileirão. Então, destaque inicial aqui, Eugênio. Gostou da terceira rodada? Gostei da terceira rodada. Os destaques dos líderes do campeonato. Nas estatísticas, o Corinthians é o time que mais acerta passes no campeonato. E o Cruzeiro é o time que mais desarma no campeonato. Dois fundamentos importantes de times de futebol que estão ajudando essas equipes a liderar nesse momento a competição. Rechaçados pelo Roger Machado. Né? O Roger Machado disse o seguinte, usou essa frase na entrevista coletiva. Time que não tiver um sistema defensivo confiável não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Passa muito por isso aí que você destacou. Pelo Cruzeiro ter muitos desarmes. Exatamente. E quando você troca muitos passes, significa que você está mais tempo com a bola do que seu adversário e aí você não precisa se defender tanto. Quem tem que se defender é o outro time. Eugênio Leal, eu gostei muito da cor da sua camisa, lógico, do seu comentário, tá? Eu gostei disso, lembrei da Juve, a Juve se defende bem, a Juve foi campeã. Mas vermelho, eu gosto dessa cor vermelha, só que o time que veste essa cor aí, meu amigo, o seu torcedor não tá muito feliz não, porque chegou ao fim o trabalho do Zago, ele que era o técnico do Colorado, fim do ciclo do Zago. Mais um técnico que o Internacional demite. Fica a pergunta no ar, quem é que vai assumir o comando do Colorado? A derrota para 1-0 para o Paysandu sábado no Mangueirão foi a gota d'água. O técnico Antônio Carlos Zago não resistiu após mais um resultado negativo na Série B e acabou demitido. Saem com o treinador, o auxiliar técnico Galiano e o preparador físico Carlos Pacheco. O clube confirmou oficialmente a notícia por volta de 1h30 da tarde, quando publicou a demissão no site oficial. Na nota, desejou sucesso ao treinador. Até agora, na Série B, o Inter disputou 3 jogos e venceu apenas um, logo na estreia diante do Londrina, fora de casa. De lá pra cá, vem acumulando revés, inclusive na Copa do Brasil, diante do Palmeiras. 1-0 no jogo de ida nas oitavas de final. Resultado que mantém vivas as esperanças dos colorados para o jogo de quarta-feira. Zago deixa o Inter após completar exatos 30 jogos no comando da equipe. O título da Recopa Gaúcha foi o ponto alto da passagem do treinador no clube. Mas no Gauchão acabou ficando com o vice-campeonato. Ao todo, o técnico soma 14 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Com ele, o time marcou 47 gols e sofreu 27. Um aproveitamento de 57,77%. Em menos de um ano, Zago foi o 5º técnico a passar pelo Beira-Rio. Desde julho do traumático ano de 2016, passaram Argel, Falcão, Celso Roth e Lisca no comando da equipe. Os nomes cotados para o cargo são de treinadores mais experientes, como Levir Coupe, Marcelo Oliveira e Guto Ferreira. Informação que eu tenho é que, nesse momento, o Guto Ferreira é o maior desejo dessa direção internacional. Só que a missão mais complicada na contratação, né? O Guto Ferreira está empregado, está comandando a equipe do Bahia. O Levi e o Marcelo estão no mercado, estão livres e podem acertar a qualquer momento com o Internacional. Vamos aguardar. Agora, o importante é que o técnico Antônio Carlos Zago, demitido, divulgou uma nota agradecendo ao Internacional e à torcida, né? Desejando sucesso ao clube na busca pelo acesso à Série A. Mas também lamentou o fato de, no Brasil, um culpado ter sempre que ser indicado. Zago ainda ressaltou que só agora terminou de montar a equipe, após 6 meses, e que os frutos serão colhidos no futuro. Vamos aguardar, né? Vamos observar aí o futuro do Internacional, que agora está no mercado. Daqui a pouco nós vamos colocar mais uma vez os números do Zago e algumas curiosidades, né? Ele perdeu o Valdívia, o Pote que chegou, tem outras mudanças no elenco, 6 meses de trabalho do Zago. Luciano Calheiros, vamos colocar na roda aqui mais um amigo nosso, mais um companheiro nosso aqui do Fox Sports. Este cara, o Wagner Martins, conhece muito do futebol gaúcho, do Grêmio e do Internacional, vai poder entrar nessa resenha aqui, aliás, conosco. É interessante, viu, Lívia, que ali ao fundo, ó, Beira-Rio, você repara
Tá o caminhão trazendo o salário do Wagner Martins. Ó, ali atrás, no fundo, a gente percebe, tá aguardando que ele vai sair aqui dessa participação do Bom Dia Fox para depositar o salário no banco. Então ele já vai sair direto do outro lado. A gente tá vendo ali, ó. E aí, tudo certo com o Wagner Martins. Eu acho melhor o Wagner pegar a carona e encostar esse carro no banco, então. Ô, Wagner Martins, o clima aqui no Bom Dia Fox é sempre bom. Em Porto Alegre, no Internacional, tá bem diferente aqui do nosso programa, né, companheiro? Seja bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. É metade do salário que tá chegando agora, pessoal. Fiquem tranquilos aí. Bom, aqui no Internacional, a gente está aguardando o anúncio oficial, né, da direção do Inter para saber quem será o novo técnico, porque quarta-feira já tem jogo importante pela Copa do Brasil contra o Palmeiras e neste momento tudo indica que Odair Hellmann será o comandante do Inter neste jogo contra o Palmeiras. Ele é auxiliar técnico permanente, né, da comissão permanente do Esporte Clube Internacional, só que ele estava na França com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do torneio de Toulon. Então a direção do Internacional solicitou à CBF, o Odair está retornando, não vai chegar a tempo de comandar o treino que acontece hoje à tarde, mas tudo indica que para quarta-feira o Inter vá com o Odair Hellmann comandando a equipe contra o Palmeiras. O novo técnico, o Calheiros trouxe a informação, é a mesma que eu tenho, tudo indica que será Guto Ferreira. Não sei se a gente pode colocar desta forma, que tudo indica que será. Pelo menos a gente tem como informação de que o Inter quer o Guto Ferreira e estuda inclusive pagar a multa rescisória desse treinador. Ele tem lá no contrato dele com o Bahia uma multa rescisória que gira em torno, neste momento, de R$600 mil. E ela vai decrescendo conforme o contrato vai ficando menor, né? Vai chegando perto do seu final. Então a direção do Internacional está estudando esta possibilidade e tem como prioridade, neste momento, a contratação do Guto Ferreira. Eu lembro muito bem, eu sou telespectador assíduo do Bom Dia Fox, e vejo todos os dias de manhã, quando não vejo, peço para gravar, para poder acompanhar depois, mas vi na sexta-feira a entrevista que vocês fizeram com o Guto Ferreira e o Calheiros perguntou a ele se era verdade que no início do ano ele recebeu uma proposta, no início desse ano, no final do ano passado, uma proposta do Corinthians. E ele disse sim, recebi uma proposta, nós conversamos, mas não avançou porque eu entendi que naquele momento o Corinthians não tinha um projeto dentro daquilo que eu imagino para o futebol. Então o Guto Ferreira disse não para o Corinthians, algo que pode acontecer. Por que ele não pode dizer não para o Internacional também? Então a gente tem que trabalhar desta forma. O Inter quer Guto Ferreira, vai conseguir tirá-lo do Bahia? Esse é um outro passo e a negociação está em andamento para que isso possa acontecer. Mas eu repito, tem uma multa rescisória que gira em torno aí de R$600 mil que o Inter tem que pagar. O Bahia já disse que não abre mão deste valor e por isso ele só sai de lá, claro, aceitando a proposta do Internacional e com o Inter pagando essa multa rescisória ao Esporte Clube Bahia. A gente lembra, né, Wagner, que o Internacional já fez até investimentos maiores para trazer treinadores, e num passado muito recente. Se essa é a convicção da direção, e a informação que eu tenho, certamente a diretoria do Internacional, se é que já não foi atrás, já não sondou o Guto Ferreira. Agora resta saber se o Guto Ferreira vai repetir o que fez, por exemplo, no ano passado, quando trocou a Chapecoense pelo projeto do Bahia, trocou a Série A pela Série B. Pode repetir esse ano, né? Eu digo mais, qual seria o projeto do Internacional? Porque em um ano nós acompanhamos 5 técnicos, certo? Em um ano. Será que o Internacional vai manter o Guto? Ô Wagner Martins, você viu alguma mudança na postura da diretoria? A diretoria que foi tão criticada no passado, você viu alguma mudança acompanhando o treino, o dia a dia do Internacional? Você consegue enxergar um grande projeto no Internacional ao ponto de que o Guto Ferreira deixe o Bahia para ir defender, comandar o time colorado? É importante a gente dizer o seguinte, Lívia, que essa não é a mesma direção do ano passado, né? Houve eleição no final do ano, em dezembro, e o presidente Marcelo Medeiros assumiu e trouxe toda a diretoria nova consigo, né? Trouxe vice de futebol, o Jorge Macedo, que estava no Fluminense, é
é o diretor executivo, o Roberto Melo é o vice-presidente de futebol, e eles chegaram com um discurso de que mudariam isso, né? De que o Inter não trocaria de técnico com tanta frequência, mas não foi o que a gente acabou acompanhando na prática, né? Os resultados não foram bons. Nos últimos 8 jogos o Inter tem apenas uma vitória, né? Claro que nesse meio aí tem os 2 empates com o Corinthians, que acabaram classificando o Internacional para a fase seguinte da Copa do Brasil, para a fase de oitavas de final, onde o Inter está, né, que vai pegar o Palmeiras. Mas de qualquer forma não há um resultado, um desempenho convincente desse time comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago. A torcida viu isso, né, e cobrou. Semana passada aqui no jogo contra o ABC, a gente viu aí 30 torcedores aqui em frente à sala de imprensa cobrando, e muito, o técnico Antônio Carlos Zago, inclusive pedindo a saída dele. Agora, em relação à postura da direção, eles estão ali acompanhando o dia a dia e não visualizaram consistência nesse trabalho do técnico Antônio Carlos Zago e acharam por melhor fazer a alteração, algo que é rotineiro, né, em clubes de futebol, especialmente aqui no Brasil. Wagner, eu tinha até me esquecido que a diretoria do Internacional foi modificada, até porque a postura aparentemente é a mesma, né? O Zago já caiu. Não é um futebol convincente, Calheiros, mas chegou à final aos trancos e barrancos de um gauchão. Tá vivo na Copa do Brasil. Tá vivo na Copa do Brasil, eliminou o Corinthians. 1-0 com o Palmeiras, foi um vacilo ali, de um golzinho contra. Foi um bonito jogo. Agora, o que me chama mais atenção, ô Calheiros e Wagner, é que o Odair, ele tá fora. Ou seja, ele não tá acompanhando o trabalho do técnico. Ele não vai chegar a tempo pro jogo da Copa do Brasil. O que ele sabe, Calheiros e Wagner, desse trabalho feito do Zago? É uma boa pergunta, hein, Como é que Wagner? fica? Como é que vinha funcionando esse aproveitamento do Odair? Não, o Odair, ele é o auxiliar técnico permanente do Inter e acompanhou todo o trabalho do técnico Antônio Carlos Zago nesse ano. Ele saiu agora, né? Ele viajou semana passada, se eu não me engano, para Toulon, na França, para acompanhar esse torneio com a seleção brasileira sub-20. Então ele é um profissional capacitado, inclusive, muito elogiado no meio do futebol por ter conhecimento, né? E ele está voltando, não comanda o treino, pelo que eu tenho de informação, não comanda o treino de hoje à tarde, mas se precisar dele, ele vai ficar à disposição para quarta-feira, e é um profissional, repito, extremamente capacitado para isso. Agora, vai, só para a gente encerrar, junto com o Antônio Carlos Zago, a comissão técnica também, parte dela está saindo junto com o treinador. Por exemplo, preparador físico, troca também, né? Enfim, e sai mais uma pessoa com o Antônio Carlos Zago da comissão técnica, né? Sai o auxiliar também, né? O Galeano, né? O Galeano também está saindo com o Antônio Carlos Zago. Isso. E a informação que a gente tem é que o Inter vai mudar obrigatoriamente, mais uma vez, a preparação física, né? No final do ano, o Inter trocou, veio um novo preparador físico com o técnico Antônio Carlos Zago, que sai agora. Então, em meio à temporada, o Inter também vai ter um novo método de preparação física com um novo técnico que vai ter que trazer obrigatoriamente um novo profissional para essa área. Valeu muito, Wagner Martins. Atento aí ao dia do Internacional, que tudo indica que será um dia longo. A qualquer momento, o Wagner Martins retorna com outras informações do Internacional, que não começou bem na Série B, perdão. Aqui, a gente vai colocar na tela aqui, o aproveitamento, a arte do Antônio Carlos Zago. Olha aí, título da Recopa Gaúcha, vice-campeão gaúcho, 30 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. 47 gols marcados, 27 sofridos. E um aproveitamento de 57,7%. Olha, eu vou jogar pro Eugênio, porque... O Eugênio tá rindo. Fora a parte... eu já imagino o que o Eugênio vai falar aqui. Eu já imagino. Porque... Eu não vou nem prolongar, Eugênio. Não, eu tô rindo porque é tudo azul, né? Parece que é o Grêmio. Mas não é o Internacional. Não tem como ficar vermelho. Mas, Eugênio, olhando aqui na tela, título da Recopa, vice-gaúcho, apenas 6 derrotas, a postura lá em Porto Alegre continua a mesma, né? Mas assim, não foi um grande trabalho do Zago. Ele não fez o time jogar um futebol que
tenha enchido os olhos da torcida em momento algum. A gente sabe como aconteceu esse vice no Gauchão, ele se classificou na rabeira ali na fase de classificação, aí foi tropeçando, passando nos pênaltis, até que perdeu, né? Pro Inter perder no Campeonato Gaúcho, ainda mais pro Novo Hamburgo, é muito forte, né? E Copa Gaúcha, cá entre nós. É a Copa Gaúcha. Não. É a Recopa Gaúcha. É o campeão gaúcho contra o campeão da Copa RS. Isso aí, com dá todo boa. respeito, Isso aí né? Não dá pra comparar. Não dá pra levar em consideração. Mas a questão toda passa pelo seguinte. E aí não é essa direção do Inter, todas as direções de times de futebol. Pega e aponta. Como o Zago falou assim, você é o culpado. Bom. Quem foi que botou ele lá? Então, acho que antes de mais nada, a diretoria deveria vir a público assim. Nós, diretoria do Inter, erramos ao escolher o Antônio Carlos Zago. Ponto. Então, penitência nossa. Né? Porque fazer, não, você tá trabalhando mal, eu vou trocar, vou tirar você e botar outro. Quem botou você lá fui eu. E eu acho que é sempre ruim você interromper trabalhos. Não acho que o Inter estivesse jogando bem, não concordo com essa afirmativa do Zago. agora que eu montei o time, se tivesse montado, tinha conseguido um bom resultado lá contra o Paysandu. Contra o ABC em casa na segunda rodada? O Inter tem muita dificuldade para pegar times que se fecham. E é o que ele vai encontrar em toda a segunda divisão. Todo mundo vai jogar fechado contra o Inter, ele vai ter que propor o jogo o tempo todo. Então tem que aprender a jogar dessa forma, e não aprendeu. Agora, corre esse risco de repetir o que aconteceu no passado. Trocou, não deu certo, troca de novo, e aí não sobe. O que era óbvio que ia acontecer no início do ano, pode não acontecer se o Inter mantiver essa pegada. E tem elenco para passar fácil pela Série B. Mas aí você disse assim, olha, eu não concordo com o Zago quando ele disse eu só montei o time agora. O Zago chegou quando no Internacional? Na virada do ano. Na virada do ano. E o que aconteceu com o Internacional na virada do ano? Uma catástrofe, né? O Internacional foi para a Série B, a diretoria foi infeliz em diversos momentos, atletas se pronunciando, fico ou não fico. Ele pegou um time que precisava respirar, voltar, a confiança, os jogadores mesmo, eles decidirem a vida, se eles queriam jogar uma Série B, eles queriam sair. Você acha que 6 meses para você reerguer um time que nunca havia caído para a Série B, um time que demitiu 5 técnicos em um ano, você não acha que o Zago, ele entrou sabendo que a panela de pressão poderia explodir a qualquer momento, mas 6 meses não é pouco não, Eugênio? Olha, na teoria do futebol é pouco tempo. Na prática do futebol brasileiro é muito tempo. É tempo aberto. Né? E o fato é que ele não conseguiu montar o time. Porque ele disse que consegui montar agora. Se tivesse conseguido, estaria conseguindo os resultados, estaria jogando melhor. Ele não conseguiu montar o time. E aí vem a cobrança natural, porque é um gigante jogando a Série B. Começa, você olha a tabela, depois de 3 rodadas, está lá o quê? 9º, 10º lugar, sei lá qual é a colocação do Inter agora, bate o desespero. Está em 10º Internacional. 10º lugar. E aí bate o desespero. O Londrina na primeira. E todo mundo fica, vambora, o que vai trocar? Não dá pra trocar o presidente, não dá pra trocar o time. Tá focando na Copa do Brasil Internacional? Tá vivo, né? Chega vivo. Chega vivo, tem condições. Perdeu de 1-0, pode reverter o placar. Sem dúvida alguma, Beira-Rio lotado quarta-feira. O Zago não estaria pensando nisso? Olha, vamos garantir um título esse ano, vamos tentar a Copa do Brasil e na Série B a gente tenta correr atrás do prejuízo depois? Não pode. Não pode. Não pode. Primeiro que não há garantia que vai ganhar a Copa do Brasil, que é um torneio dificílimo. Sim. E segundo que a prioridade do Inter é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Voltar ao patamar que é dele histórico de ser time de elite. Não adianta ganhar a Série B e permanecer, ganhar a Copa do Brasil e permanecer na Série B. Isso aí não interessa pra torcida. Eu faço a seguinte leitura, não sei se você concorda comigo. Eu acho até que houve a convicção dessa direção, dessa nova diretoria do Internacional, quando contratou o Antônio Carlos Zago, que fez um grande trabalho ano passado no Juventude, reconduzindo o Juventude à Série B. Aliás, na Série B, Juventude é o próximo adversário do Internacional, né? E é um jogo que, olha, sem comparar com o Grenal, mas é um jogo também cercado de muita rivalidade no futebol gaúcho. Na verdade, eu acho que nesses 6 meses, a grande falha no trabalho do Antônio Carlos Zago foi não ter transmitido à direção confiança, a certeza de que o Internacional, com o Antônio Carlos Zago, conseguiria o principal objetivo, que nem é o título da Copa do Brasil, é voltar à primeira divisão. E eu acho que aí eles estancaram logo, vamos trocar antes que a vaca vá pro brejo. Eu concordo que ele não transmitiu, o Inter não está jogando bem, esse é um fato. Tá muito claro isso, não vem de agora, vem desde o início do ano. Ele não conseguiu fazer o time jogar o que pode jogar, isso é indiscutível. Se iria fazer, eu não sei.
Eu acho que a troca constante de treinadores vai forçar o time a recomeçar um trabalho em meio a uma competição. Pode dar certo, mas pode dar errado também. Aí troca de novo, dá errado de novo, e aí a gente vê uma história se repetindo como a do ano passado. A gente colocou aí 5 demissões, né? Na verdade, só fazer um pequeno ajuste aqui, são 4. Porque o Lisca, quando foi contratado no ano passado, já era uma situação de emergência. Então, o Lisca foi no desespero. Então usa a palavra troca. Isso, troca. Perfeito, troca. Eugênio. Porque o Lisca já chegou sabendo que ficaria 3, 4 jogos ali e sairia no fim do ano. Até porque foi uma contratação em final de gestão do Vitório Pífero. Né? E aí, com a mudança, com as eleições, Marcelo Medeiros assumindo, o Internacional arrancou na temporada com o Antônio Carlos Zago. O torcedor não está muito animado não, viu? De olho na nossa hashtag, o torcedor apostando, olha, esse ano, coloca na conta, mais 3, 4 técnicos aí no comando do Internacional. E o pessoal